outra, lá vai ser meio a meio, Cicinho. É meio a meio. Não, meio a meio. Meio a meio. Não. Você vai ver torcedor do Flamengo falando, ó, chega mais pra lá, chega mais pra lá e vai jogando pro cantinho. O Palmeiras, ele deu sorte de pegar a final única, e aí na sorte que ele tem, ele ganha. Agora, São Paulo, Corinthians, o quê? Ganhou duas pra mostrar, ó, ganhamos aqui. Palmeiras pra também. confirmar. Agora o Palmeiras também ganhou. Não, mas pega o Flamengo num dia ruim, aí ganha e fala que é melhor. Não é. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e agora vamos repercutir como a imprensa está analisando essa final entre Flamengo e Palmeiras. A torcida do Mengão fez uma festa espetacular, invadiu o ônibus, foi a loucura, tirou foto, gravou vídeos ali com os jogadores dentro do busão. Foi uma loucura total e o jogo aberto ali rasgou elogios ao Flamengo, Cicinho, Ronaldo. O Edu Dracena tá até com um pouco de medo. E é isso que a gente vai ver a partir de agora, a análise completa antes dessa final, o que a imprensa vem falando e o que eles esperam também para esse grande jogo. Sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo. E se confirmar o título brasileiro com uma Libertadores, melhor ainda. Então, e a massa que move, né, o Flamengo, uma massa que leva, que empurra, que vai no aeroporto, que vai no estádio, que está no Brasil todo acompanhando esse desfecho aí, que vai ser maravilhoso no sábado, se Deus quiser. Assim, eu diria o quê? O que eu posso dizer aqui? Tem um lado bom também, aquelas musiquinhas de final de ano, né? Vamos lá, vamos vencer, vamos ser o quê? Não teve esse ano, não teve, né? Mas teve pelo menos o Flamengo. Isso aí não é tricampo, não, é 11 contra 11, irmão. O que foi? É 11 contra 11, não é 30 milhões, 11 milhões, não. Ali é 11 contra 11. Não, mas você tá cansado de falar que jogar no Allianz Parque a torcida faz a diferença? E outra, lá vai ser meio a meio, Cicinho. É meio a meio. Não, meio a meio. Meio a meio. Não. Você vai ver torcedor do Flamengo falando, ó, chega mais pra lá, chega mais pra lá e vai jogando pro cantinho. Vocês não estão acostumados a jogar uma final única. Vocês não chegam na Libertadores. Então eu vou falar, eu não ia falar, eu vou Vocês falar. não chegam. Essa que é a sorte de vocês, é essa, é a final única. Eu não ia falar, eu vou falar. Aqui o time saiu com os funcionários abanando a bandeirinha e lá foi arrastado pela multidão até o aeroporto. É porque É melhor fazer a festa agora. Ronaldo, o Palmeiras, ele deu sorte de pegar a final única, e aí na sorte que ele tem, ele ganha. Agora, São Paulo, Corinthians, o quê? Ganhou duas pra mostrar, ó, ganhamos aqui. Palmeiras pra também. confirmar. Agora o Palmeiras também ganhou. Não, mas pega o Flamengo num dia ruim, aí ganha e fala que é melhor. Não é. Vocês vão demorar pra chegar numa se final. o clima tá desse jeito aqui no estúdio, imagina em Lima, com torcida do Palmeiras, torcida do Flamengo. Lá está Maurício Ferreira, repórter da Band News FM, representando o Grupo Bandeirantes nessa... Se ela faz com isso, ela joga uma responsabilidade em cima do Abel, que tem que tê-la, não pode ser diferente, e em cima também do elenco do time do Palmeiras. Fala, ó, boto fé em vocês, esquece a arbitragem, vamos jogar futebol. O equilíbrio emocional, ele é fundamental para uma decisão como essa. Você ter a cabeça no lugar, a raça, a vontade de vencer, né? O Palmeiras precisa ter isso, que não teve nos últimos 5 jogos que disputou. A gente viu um Palmeiras até apático em alguns momentos, principalmente contra o time do Vitória. Eu transmiti o jogo, era assustador. O Flamengo, ele cresce demais nesse momento, mas é uma decisão. É um momento em que o torcedor do Palmeiras está muito confiante. O torcedor se baseia no último título da Libertadores do Palmeiras em cima do Flamengo. Que o Flamengo também chegou nas mesmas situações, favoritíssimo para o jogo e tal. Mas o torcedor do Flamengo não fica atrás. Ele está acreditando muito. Ambas as equipes, ambos os torcedores acreditam. E um detalhe que eu achei muito interessante nas conversas que eu tive aqui com eles. Eles se respeitam, futebolisticamente dizendo, no campo de jogo. Por exemplo, alguns flamenguistas chegaram, mas tinha que ser o Palmeiras, né, cara? É difícil o Palmeiras, é um time encardido, um time difícil. Aí o Palmeiras fala, o Flamengo é muito forte, é elenco muito forte. Então existe nas pessoas que têm consciência e que amam o futebol, um respeito muito grande para essa final, para essa decisão. Será o primeiro tetra do futebol brasileiro, né, dentro da Libertadores da América. Então eu vejo assim um equilíbrio em todos os quesitos, Quando eu estive em Montevidéu, fazendo a decisão que o Palmeiras foi campeão, a torcida do Flamengo chegou em muito mais número, bem antes, né, da decisão. E aqui as coisas acontecem de uma maneira diferente. O torcedor do Palmeiras também está chegando junto, começou a chegar mais torcida. Eu acho que haverá até um equilíbrio de público aí, não tão diferente do que aquele que nós tivemos em Montevidéu. Mas é jogo, é tudo equilibrado, não tem favorito para nada, Rê. Todo mundo fica até com receio de falar que Flamengo é favorito ou Palmeiras, porque em algum momento, já na outra decisão,
O Flamengo também era apontado como favorito e acabou, na prorrogação, perdendo para o Palmeiras. Então, Chico, a gente já sabe do equilíbrio, da força de cada um, mas o diferencial vai ter que aparecer. Nem que essa decisão seja levada para prorrogação, pênaltis, mas alguém vai sair campeão e outro vai ter vários problemas até o final do ano. O Flamengo talvez menos porque será campeão brasileiro. E o Abel sabe que ele tem uma bala, né? Ele tem um tiro que precisa ser certo. Ele tem um alvo que é a Libertadores da América. Que tem uma representatividade, na minha opinião, claro que o ideal é ganhar os dois, né? E o Campeonato Brasileiro é super difícil, mas eu acho que tem uma representatividade maior em relação ao brasileiro, porque aí você, primeiro, é o primeiro e único, será, né? O único tetra brasileiro. Ou Abel Ferreira, só ele, será tricampeão da América, isso é um negócio inacreditável. Vaga na Copa Intercontinental, vaga na Copa do Mundo de Clubes, já garante vaga na próxima Copa do Mundo de Clubes com um prestígio absurdo, um investimento, né? Porque esses clubes recebem muito dinheiro para investir também para essa Copa do Mundo. Então, assim, não dá para comparar a importância hoje de uma Libertadores e de um Campeonato Brasileiro. O Abel sabe, eu concordo com o doutor, tenho batido nessa tecla, que o brasileiro estava muito difícil pela vantagem conquistada pelo Flamengo. E ele entendeu. E aí eu acho que essa é o X da questão. Ele entendeu que o seu elenco não estava bem. O seu elenco não estava legal, não é normal o que aconteceu. 5 partidas sem ganhar, 3 jogos sem fazer um gol, aí vai para o Grêmio lá, 3, 4 dias. Ele citou muito que os europeus falavam com ele, vocês têm uma decisão continental no final de semana e vai ter jogo no meio da semana. Ou seja, ele entendeu que, não, essa semana eu preciso bloquear, isolar os caras. E depois de tudo que você falou, Chiquito, você acha que o Flamengo vai abraçar só o Brasileirão? Não, depois de tudo isso que você falou aí. Mas vamos lá, né? O Flamengo, ele está, de uma forma até inconsciente, com uma atenção um pouco dividida. Ele sabe que ele precisa agora vencer o Ceará, e vai vencer, imagino eu, na semana que vem, para confirmar o título brasileiro, que está encaminhado. Sim. Mas eles têm uma ideia, obviamente, de ganhar os 2 títulos, é claro. O Flamengo, gente, o Flamengo é um baita time, está super mobilizado, fez o Aeroflá, a torcida está junto, isso é inegável. Agora, eu preciso analisar os 2 times. Eu não posso dar o Palmeiras como morto por uma sequência recente e ruim, até pela campanha que o Palmeiras fez na Libertadores. Gente, os caras reverteram um 3-0 da LDU da maneira como foi. Vocês acham que isso... Qual é o combustível disso para uma decisão? Mas agora é um campo neutro, não tem mais Maracanã e nem Allianz Parque na parada. Mas tá 0-0. Tá 0-0 e é um jogo só. O jogo começa 0-0. É um jogo só, não tem... Por incrível que pareça, o jogo começa 0-0. Não tá, Capela. Tá 0-0. O Abel tem 2 títulos. Pra mim tá 1-0 o Flamengo Ele já tem 2. O Corinthians só tem 1. E tem Mundial 2 também. 2 Mundial. O Palmeiras tem 1. Eu acho engraçado uma coisa. Será que tá 0-0 mesmo? Pra você que tá aí em casa, pra você pensar. Porque se você for analisar, todo mundo fala sobre o jogo mental. O jogo mental daqui, é o psicológico daqui, que isso aqui é bonito, o aspecto parará. André Pirlo diz, futebol se joga com a cabeça, os pés são apenas instrumentos. Perfeito, mas vocês batem tanto na questão do jogo mental, ninguém vai falar nesse meio de semana também sobre uma rusguinha entre Leila e Abel? Você quer criar rebate? Não tô criando. Ou vocês vão normalizar. Olha o que ele fez. Veja só, o Abel dá um depoimento falando que perdeu o campeonato por causa dos outros. A Leila ontem, brilhante, parabéns, Leila. Parabéns, você representa realmente. Que dirigente que é. Que pena que ninguém praticamente é como você no futebol brasileiro. Obrigada. Nada. E a Leila, ela pega e fala justamente isso. Nós perdemos porque nós somos incompetentes. Ponto. E mesmo assim ela disse que vai manter o Abel. Mesmo assim ela disse que vai manter o Abel. Porque ela também está desesperada. Porque ela sabe que se ela perder o Abel, ela perde um baita de um escudo. Voltando aqui, o negócio é o seguinte. Aspecto mental por aspecto mental, hoje quem chega melhor preparado, quem que é? É um Palmeiras que abandonou o Campeonato Brasileiro ou é um Flamengo? O Flamengo, ele é favorito? Sim. Há favoritismo? Sim. Isso quer dizer que o Flamengo vai ganhar? Não. Pra mim, hoje é 60-40 pro Flamengo vencer o título. Com certeza o Vitor Roque vai entrar em campo pensando, nossa, a Leila falou do Abel, meu Deus, eu não vou fazer gol por isso. Não, tá lá no placar 0-0, mas o Flamengo mentou. Mas a Leila foi contra o Abel. Para, gente. Vocês são contraditórios, né? Não é porque vocês falam de aspecto mental pra caramba. Quando a gente analisa que a Leila não concordou com o Abel, tá tudo certo. Nós estamos falando só do placar, se tá 0-0. É até clichê falar isso. São os 2 grandes clubes por conta de gestão, por conta de tudo que fizeram nos últimos 10 anos. Não é uma final só de agora, nos últimos 10 anos. Se realmente o Palmeiras tá com o Abel, há esses 5 anos, desde 2020 tá com o Abel. Você realmente acha que esse fator externo, que nunca entrou em campo no Palmeiras, vai entrar numa final de Libertadores? Não sei. A chance é 0. A crise no Palmeiras sempre é externa, nunca é interna.
Quando, nossa, tá Não todo é mundo crise ali. interna? O Palmeiras não tá com crise Interna, técnica não é hoje? interna. Você O acha que Palmeiras os não caras tá em lá crise dentro- no campo. Você não tá Tá. assistindo o Palmeiras jogar. Mas você acha que tá em 5 crise? jogos sem ganhar nada. Mas, Entregou o brasileiro. Não tá Capela, jogando nada Mas de futebol. por coincidência, Tá brincando. nas 2 Libertadores que ele ganhou com o Abel, sempre chegou mal, com resultados ruins acumulados antes da decisão da Libertadores. Mas Mas 3 vezes crise em campo do Coincidência ou Palmeiras. não, depois o Palmeiras só está jogando mal depois que classificou para a final. Coincidência ou não, nunca ganhou o Mundial. Pelo menos já está na final, então o pessoal abandonou o brasileiro, que você achou legal. Ó, então eu já vou tirar dúvida. Leila Pereira, o que você acha dessa opinião do Capelanes? Sabe o que muda na minha vida? Zero. Pô, te elogiei, tia Leila. Me ajuda. Everton Guimarães, realmente, eu só fico pensando o seguinte, o lado vitorioso vai extrapolar, comemorar, uma loucura, vai pensar já no Interclubes, o lado perdedor vai ser difícil fechar essa ferida tão rápido, hein? Maca. Vai, Renata, vai ser difícil. Para mim, a maior decisão da história da Copa Libertadores não é entre brasileiros coisa nenhuma. A maior decisão da história da Libertadores, né? Se você pegar o número de jogadores, já falei isso aqui, selecionáveis, os orçamentos dos clubes, nunca se despejou tanto dinheiro nos 2 clubes como agora, né? A capacidade dos treinadores, embora o Felipe Luiz ainda esteja no período de construção, e eu acho que vai ser um dos grandes treinadores do futebol brasileiro, aliás, quiçá do futebol mundial, ele tem condição para isso, porque ele é muito jovem. Mas é importante destacar, eu acho que o Flamengo chega para essa decisão com um ligeiro favoritismo. O Flamengo tem mais jogadores decisivos, né, do que o Palmeiras. O elenco do Flamengo, só basta olhar para o banco, né? O que o Felipe Luiz tem no banco e o que o Abel tem no banco. O Abel sabe disso. Só que se nós puxarmos para o lado do banco de reservas, mas falando de treinador, o Palmeiras tem um super treinador. Que sabe desviar foco, né? Mas que errou quando entregou o Campeonato Brasileiro, entregou cedo demais, mas talvez ele tenha feito isso. Falar que entregar também eu acho que é um pouco forte, mas que desistiu um pouco cedo demais do Campeonato Brasileiro, mas talvez para voltar o foco todo para a final. Ninguém pode dispensar, Renata, a capacidade do Abel de mobilizar esse elenco aí. Então, eu, sinceramente, acho que o Flamengo tem um ligeiro favoritismo, mas meu palpite sai amanhã. Ai, amanhã, tá chegando... Tá aí um pouquinho, né, do que foi comentado. Amanhã teremos os palpites. Vamos ver aí o que eles esperam, né, para essa grande final. O Flamengo vem muito bem, vem embalado, né, vem numa sequência bem legal. E isso é interessante, porque o Flamengo chega num momento muito diferente do Palmeiras, que não vence alguns jogos, que perdeu a liderança do Brasileirão, que caiu bastante na tabela. Emocionalmente eles não estão bem, então basta o Flamengo ali fazer um jogo firme, seguro, sem dar aquelas flamengadas, né? Que a gente sabe que historicamente o Flamengo gosta de uma emoção. Então pra mim o Flamengo é favorito nessa final, mas claro, é um jogo único, então tudo pode acontecer, porém estou bem confiante mesmo para essa grande final. Daqui a pouco voltaremos com mais informações. Obrigado a todos, valeu!